Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nosso programa Bitcoin e Altcoins Projeção FICUB. Me chamo Alan. Hoje é dia 3 do 4, né? 3 de abril, uma quarta-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar com a análise do Bitcoin. E vamos lá, pessoal. Bem, Bitcoin paradinho no dia de hoje, né? Tá lateral, a gente já chamou a atenção. É interessante, importante que o Bitcoin permaneça acima dos 62.600, acima dos 60.500 para ser mais preciso ali, se eu pegar o paviozinho ali que ele deixou por volta do dia 21 de março, né, que é justamente esse tipo de pavio aqui, tá? Não é para fechar abaixo dele. Se fechar já começa a ficar estranho e começa a demonstrar para a gente uma possibilidade de correção até os 53, 52, tá? Então, assim, por enquanto, o Bitcoin é lateral e pode permanecer lateral para os próximos dias. Ele está chegando próximo da região dos fundos anteriores. Ok, então, como eu entendo que ele é um gráfico lateral, eu gosto de compra próximo dos fundos anteriores, acreditando que ele faça isso. Não quer dizer que o que eu estou desenhando é o que vai acontecer, mas é o que eu gostaria ali que ele fizesse, né? E, ou seja, você tem que ter ali um plano, né? Você precisa ter uma leitura ali do que é mais provável acontecer, até para você conseguir assumir algum tipo de risco ali na operação. Então, chegando por aqui, eu vejo que é um ponto que dá para pensar na compra. Então, chegou na região dos 60 mil, até aqui onde ele está, é um ponto que eu gosto ali de ficar de olho nas compras, tá? Agora, o detalhe é, vou encher a mão aqui? Talvez não, que ainda pode ir um pouquinho mais, principalmente nas altcoins, né? Poxa, eu vou encher a mão. Aí se o Bitcoin cai aí mais cerca de, deixa eu só ver aqui, mais cerca de uns 6, 7%. Tem altcoin ali que vai cair muito mais por conta da volatilidade. Então, assim, eu gosto da compra, tá? A tendência, na minha opinião, ainda é de alta. O único detalhe é que ele deu uma consolidada entre essa faixa de 73 mil e essa faixa de 60 mil, tá? Vamos acompanhar mais uma vez o teste aí da faixa de 60, 61 mil. Se não for perdido e formar um pivô, principalmente se ele começa a virar nos tempos gráficos menores, vale a pena ficar de olho nos seus candidatos de compra. E aí tem algumas altcoins em pontos interessantes, e nós já comentamos algumas aí durante as nossas transmissões, né? Para quem não acompanhou, volta nas lives de outros dias, que tudo que está ali em região de suporte a gente tem comentado. Ó, pessoal, aqui é um ponto que dá para pensar na compra, o stop é esse, o alvo é esse, então sempre a gente está comentando ali quando tem alguma coisa bonita, quando tem uma coisa que não está tão bonito, né? Então fica de olho ali nas leituras dos dias anteriores também. Então, na minha opinião, o Bitcoin ainda segue interessante para compra e está chegando próximo de região de suporte. O único detalhe é que, por enquanto, ele ainda está caindo. Né? Hoje foi um dia ali mais travado, mas ainda está numa queda se for considerar a movimentação de curto prazo. Né? Se eu venho aqui nos 120 minutos, ele ainda vem fazendo aqui um movimento de topo e fundo descendente. Inclusive, ele está sugerindo um teste do fundo, tá? Então, ainda pode ser que o Bitcoin faça algo parecido com isso, né? Então, repara que ele está deixando aqui uma região de topinho, ainda é cedo para afirmar, mas provavelmente ele deixa aí na região dos 66.500, 66.600, venha para testar de novo 64.600 e se perder, aí segue a movimentação de queda. Próximo ponto de parada ali do Bitcoin vai ser ali na faixa dos 62.700, chegando lá, formando o pivô, a gente passa a observar também bons candidatos para a compra, tá? Então, Bitcoin lateral pelo gráfico diário, mas o viés ainda é de alta. Até uma observação, apesar de eu considerar um gráfico lateral pelo diário, chegou por aqui, se ele faz algo parecido com isso, eu consigo montar as minhas posições de compra. Ele volta para cá, chegando aqui eu não venderia, tá? Mas você não fala que é lateral? Sim. Só que assim, é um lateral em região de topo, um gráfico que está numa tendência de alta, tá? Ele está lateral aqui, mas se eu for para o semanal, você consegue perceber que ele ainda tem uma movimentação de tendência de alta, né? E nem tem corrigido muito, tá? E se ele romper essa região, eu ainda vejo a possibilidade de buscar ali os 81 mil, 80 mil como próximo alvo. Agora vamos lá, né? Voltando para o diário novamente. Ele vem para testar aqui a região dos 60 mil, 61 mil, forma um pivôzinho e nós conseguimos ali pegar boas operações na compra e surfar essa puxadinha de volta lá para o 73. Chegou lá no 73
bateu cabeça, eu não sairia de primeira, tá? Mas bateu cabeça, voltou para testar, não conseguiu romper e vem perdendo o pivôzinho anterior, aí eu já ficaria mais em alerta, né? Talvez seja interessante, neste caso, zerar ou diminuir bem a mão, né, para não devolver toda essa movimentação de alta de curto prazo, porque como ele está lateral, ele pode sim fazer algo parecido com isso. Eu não sairia de primeira, porque como a tendência ainda é de alta, eu vejo a possibilidade de fazer isso e buscar o próximo alvo lá na faixa dos 80 mil, tá? Então, ainda acredito que é para cima e ainda acredito que quando ele romper, ele tende a romper para cima. Se eu estiver errado e ele perder esse pivôzinho que ele está deixando aí nos 60 mil, tome cuidado, porque o próximo ponto de suporte passa a ser a região dos 53.500. Beleza? Então, é isso aí que eu vejo para o Bitcoin. Gráfico de Ethereum, vamos dar uma olhada aqui no gráfico de Ethereum. Gráfico semanal, Ethereum pelo semanal eu também entendo que é para cima, ele está aqui pousado, né, nessa região dos 3.550, 3.600 ali, que é o topinho que ele deixou lá em abril de 22. Meu alvo para Ethereum pelo semanal ainda segue sendo a região dos 4.800, tá? Pelo gráfico diário, eu entendo que Ethereum deu uma lateralizada. Não acredito, por enquanto, que venha para perder essa mínima, mas se perder, toma cuidado que fica feio, tá? Ele abre um alvo de correção até os 2.600. Eu estou acreditando que Ethereum vai testar essa região, vai segurar e vai mandar para cima novamente, tá? Minha expectativa para Ethereum é que ele ou já faça isso agora, venha testar aqui a região dos 3.600, depois a região dos 4.000, e aí, se rompido, ele retoma sua tendência de alta, ou então ele volta um pouquinho mais aqui no curto prazo, testa esse pivôzinho aí nos 3.000, forma outro pivô aqui embaixo e aí volta para testar de novo os 3.650, depois, quem sabe, também não voltando ali para testar a região dos 4.050, tá? Então, assim, eu não pensaria na venda de Ethereum, tá? Algumas pessoas ali, inclusive, até perguntado se nós somos na onda 3 para baixo em Ethereum, né? Então, pode ser uma onda 3, mas não dá para afirmar que é, até porque a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos dias. Ele está sim deixando um topo mais baixo que o anterior, né? Então, realmente, se eu olhar somente ali o que o gráfico está fazendo, está sugerindo isso, tá? Mas vamos lá, né, pessoal? Ele precisa perder essa região de fundo anterior. Se por um acaso ele não perde, até mesmo você já segura por aqui e volta para testar esses topos e começa a fechar acima, esse terceiro movimento para baixo já fica desconfigurado, tá? Aí eu entendo que ele tende a voltar para testar a máxima novamente. Por isso, eu não pensaria na venda em Ethereum, tá? Se alguém estiver com este pensamento. Ah, tô querendo vender Ethereum. Poxa, espera pelo menos ele perder. Assim, não vende rompimento, né? Mas espera pelo menos ele perder. E é quando ele volta no pullback, você traça uma linha de tendência nos topos anteriores. Não vai pegar o início do movimento, mas aí pelo menos você vê que ele perde uma região de suporte importante. E aí depois você tenta pegar uma venda ali pelo risco, pelo menos para testar a mínima, né? Que ele vai deixar mais para frente, tá? Por enquanto, eu estou acreditando em algo parecido com isso, ou até mesmo em algo parecido com isso, tá? Então, por isso, eu tomaria muito cuidado em tentar operar ali do lado da venda em Ethereum, tá? Ainda vejo que é para cima. Não, assim, não vejo que o mercado acabou a tendência, tá? Tá meio enrolado, tá meio travado aí. Tá um pouco difícil, né? Porque a gente tá vendo ali, inclusive até mesmo, né? Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada no S&P 500, tá vendo ali o mercado americano ameaçando uma correção, então tem que ver como que o mercado de cripto vai reagir caso tenha uma correção lá no S&P 500. Também a gente está vendo ali um dólar ameaçando um terceiro movimento para cima, né, tentando romper lá as máximas que foram deixadas recentemente, né, buscar novamente a faixa ali dos 107 lá no DXY, e isso pode ser que gere um pouco mais de estresse aí no mercado de criptoativos, mas enquanto ele não perder a região de fundos anteriores, eu ainda sigo com o viés mais comprador. O único detalhe é, no momento, estou mais cauteloso, né? Estou selecionando melhor ali os candidatos e estou entrando com a mão mais leve. Vou entrar também 100% pesado, vou encher o carrinho agora, porque se ele falhar, eu não quero cair junto ali com o mercado pesado, né? Então, espera pelo menos ele dar uma dica ali mais clara para a gente. E aí, quando ele mostra isso para a gente, é quando a gente realmente começa a montar as posições e tenta pegar novamente uma pernada de alta, tá? Então, Ethereum para cima e vamos ficar de olho aí acima dos 3.000, 3.050 ali. Ideal que Ethereum permaneça acima desta região, tá ok? Vamos dar uma olhada aqui então no gráfico do S&P 500, pegar aqui o Trading View.
Vamos lá, o S&P 500, né? Então chamei a atenção, inclusive já tenho chamado a atenção nos últimos dias, que o S&P 500 está na máxima aí do topo do canal do semanal, ficar de olho porque pode ter correção. Quando eu for no gráfico, quando eu vou no gráfico diário, ele está testando aqui uma região de suporte que é o 5.200. Se ele começar a fechar abaixo desses 5.200, entendo que o próximo suporte seria aqui próximo dos 5.100, né? 5.090. Tem esse topinho aqui também, 5.100, tá? Então seria aqui essa região dos 5.100, vou até puxar um pouquinho aqui mais para cima, algo parecido com isso. Então seria voltar para testar essa próxima linha verde, só que assim, se ele voltar para cá, ele começa a deixar um fundo mais baixo do que os anteriores, né? Isso aí pode indicar para a gente o início de movimento de reversão. Vamos lá, reversão no gráfico diário, eu não entendo que ele vai devolver toda a pernada de alta que ele fez lá no semanal. Só lembrando que acima dos 4.800 pelo gráfico semanal, eu ainda vejo que é um candidato de compra. Então, correções aí no S&P 500, na minha opinião, é para se pensar na compra ainda, tá? O fato aqui é o seguinte, vamos lá, voltando para o diário. Se ele perde os 5.200, vem para os 5.100, né? Então, algo parecido com isso. Então, vem no 5.100, acredito que aqui ele tem uma reação, só que quando ele volta para testar novamente, eu já começo a ver a possibilidade de se desenhar algo parecido com isso. E aí ele faz um terceiro movimento de queda, e eu colocaria alvo ali próximo dos 4.900. Do ponto atual até os 4.900 já é uma correção ali considerável, né, para o mercado americano, cerca de 5%. Então tem que ver como que o mercado de cripto vai reagir, caso o S&P 500 resolva, né, fazer uma movimentação parecida com essa que eu comentei, com possibilidade de voltar para a faixa dos 4.900 pontos, tá? Então, S&P 500 ainda é para cima, ainda tem uma tendência de alta, mas já chegou em região de alvo e já começa a demonstrar uma certa dificuldade aqui na faixa dos 5.250. Perdendo 5.200, atenção, principalmente na reação aí dos mercados mundo afora e também no próprio mercado de criptoativos. Dá uma olhada no gráfico do dólar, o DXY. Bem, DXY no momento, né, tá batendo cabeça na região ali do 104.900, mas eu ainda vejo que ele deixou um suportezinho aí no 104, tá? Então ainda vejo uma possibilidade dele segurar por aqui, mandar mais uma vez lá para testar os topos, quem sabe até mesmo romper e buscar a faixa do 107, que são as máximas anteriores. E aí confirma aquela onda 3 que nós comentamos, tá? Vamos lá. Se por um acaso o DXY começa a ficar abaixo desse pavio aqui no 104, aí eu entendo que ao invés da onda 3 que nós desenhamos, que ele realmente desenha para a gente uma consolidação, tá? E aí vai ser uma consolidação entre este topinho anterior, e aí vai ser uma região em vermelho, e esta região aqui de fundo anterior, tá? Então, ele pode simplesmente entrar dentro de uma consolidação, onde aqui embaixo vai ser suporte, e onde ele está batendo a cabeça, no momento, é uma resistência, tá? Então, vamos ficar de olho principalmente no 104. 104 vai ser um ponto importante. Sexta-feira tem dado importante ali para sair, dado de payroll, né? E aí, por conta da decisão ali da taxa de juros, você vai cortar 3 vezes, você vai cortar menos de 3 vezes, quando que vai começar a cortar? Então, tudo isso aí tá gerando um pouco mais de ruído aí no mercado, né? Não só no mercado de cripto, mas no mercado ali também americano, e daí a gente tem que acompanhar para ver como que vai se comportar ali após a sexta-feira, tá? Então, sexta-feira fica aí, de olho aí, principalmente no dólar, né? Acho que o dólar aí vai dar uma dica interessante para a gente. Se esse dólar voltar para testar as mínimas novamente lá no 102.300, eu entendo que o mercado de cripto, até mesmo o mercado americano, tende a continuar subindo, tá? E aí é o Bitcoin lá testar de novo 73, quem sabe até mesmo rompendo e indo embora, tá? Buscar lá a faixa dos 80 mil pontos, que seria o próximo ponto ali de atenção para o Bitcoin, rompendo essas máximas aí deixadas recentemente, tá? Então, é isso daí. Bem, pessoal, então é isso, vou encerrando, né? Hoje, infelizmente, não consegui ali participar ao vivo, tá? Mas amanhã eu volto, né? E a gente faz aí a nossa transmissão a partir das 18 horas e analisa os pedidos do chat ali que vocês mandam todos os dias, tá ok? Então, vou encerrando. Desejo para todos uma excelente noite, um bom descanso e amanhã estamos de volta. Não esqueçam de deixar o like e, se possível, deem uma olhada aí na descrição do vídeo, né? Cliquem ali nos links, né, para conhecer um pouco mais dos produtos e serviços oferecidos aí pelo Ficube, tá ok? Então, um abraço, até amanhã, tchau, tchau.